Muito bem, pessoal, o professor Jean Nunes para resolver mais uma trilha de Direito Constitucional, desta vez a quarta trilha, com um tema interessantíssimo, complexo, profundo, mas muito atual e muito importante para a nossa vida prático-profissional, para o estudo na graduação, para a solução de diversos casos concretos. Eu diria que o tema tratados internacionais no mundo cada vez mais interconectado, mundializado, globalizado, é fundamental que nós conheçamos as normas internacionais que tutelam direitos humanos e, de certa forma, encaixemos nossa atuação, nossa proposta de atuação com o escopo de atuação dessas normas, né? Com o campo de tutela e de proteção que essas normas estabelecem. Então, a nossa aula hoje, a solução da nossa trilha é muito riquíssima pelas possibilidades que ela acaba abrindo de discussão quanto a esse importante tema do nosso cotidiano. E eu trouxe então dois casos práticos bastante interessantes. Deixa eu colocá-los aqui na tela para que você possa acompanhar junto comigo, tá? Lembrando que aqui no Prezi você já tem outras trilhas que você pode por elas estudar. Não esqueça de acessar lá, aqui mesmo no meu canal do YouTube, os outros vídeos das trilhas anteriores que vão auxiliar na compreensão dos temas. E como eu sempre digo, o ideal é que você primeiro tente solucionar a trilha por si mesmo, por suas próprias mãos, depois assista a resolução e tente comparar eventual falha ou incompreensão que tenha ficado pelo meio do caminho nesse processo, ok? Então, na trilha 4, nós temos dois casos práticos. Nós vamos para o primeiro, que é o mais complexo nesse processo, é aquele que traz uma dinâmica mais peculiar, e eu vou lê-lo aqui para vocês, tá? Joana, com 38 anos de idade, trabalha como diarista, e ao se dirigir, isso aqui é um traço importante, nas nossas trilhas você não vai ver Caio e Tiício, questões relativas a milhões e milhões de dólares. A gente traz o direito para uma dimensão mais próxima da nossa realidade, daquela que é a minha, que é a sua realidade, a realidade do cotidiano da maior parte do nosso povo, porque acredito que o direito deva ser pedestre, como estabeleceu Saramago na sua famosa carta ao Fórum Social Mundial, em que ele falava da necessidade de uma justiça pedestre, de uma justiça distante das togas e dos tribunais e mais próxima da realidade de quem mais necessita dela. Dentro desta lógica, Joana era diarista. Ao se dirigir ao supermercado para as compras rotineiras, para a residência onde trabalha, preencheu um cupom no estabelecimento para concorrer a uma viagem internacional de 8 dias na Itália. Veja que maravilha. Ela foi sorteada, ganhou as passagens, hospedagens e mais um valor em dinheiro para gastar durante o passeio. Ela não pensou duas vezes, claro. Pretendia realizar o sonho, então resolveu viajar. Matriculou-se no curso gratuito da USP de língua italiana. Esse curso existe mesmo, viu, pessoal? Existe um curso gratuito de língua italiana na USP, no site da USP. Basta acessar lá. Fica aí essa interessante dica de compartilhamento, tá? Bom, ela se matriculou no curso e, com esmero e sob a orientação de sua filha, estudante do curso de Direito da Universidade Estadual do Maranhão, empreendeu a sua viagem. O passeio, entretanto, foi marcado por contratempos. A vida de pobre é marcada por grandes surpresas. Coitada. Ao chegar ao aeroporto, percebeu que suas malas foram extraviadas, o que a obrigou a comprometer mais de um dia da sua viagem para tentar solucionar isso e tentar conseguir roupa. Além disso, comprou um celular de uma marca também existente no Brasil, mas o aparelho apresentou defeito assim que desembarcou. E resignada, Joana buscou a Defensoria Pública, que promoveu a ação judicial contra a companhia aérea e a empresa fabricante de celular. Olha que tema interessante, né? A partir desta questão proposta, solucione a seguinte dúvida. Caberia reparação cível por danos morais e materiais? Em caso negativo, indicar o fundamento. Se positivo, indicar se há limite de patamares indenizatórios e quais seriam, então, os respectivos fundamentos. Antes da gente estudar essa matéria, de responder essa pergunta, melhor dizendo, eu queria
tratar do processo de incorporação dos tratados internacionais no ordenamento jurídico brasileiro. Conforme você está vendo aí na tela, primeiro o tratado internacional passa por um processo de negociação. Quem é Jean que realiza essa negociação? Essa aula de hoje leva em consideração dois grandes autores aqui, Paulo Henrique Gonçalves Portela, que é um diplomata, professor aqui do estado do Ceará, e um professor do estado do Mato Grosso, Valério Mazzoli, com seu curso de Direitos Humanos, que é também uma referência nesse campo de tratados internacionais, controle de convencionalidade, direito internacional público de um modo geral. São aí duas grandes referências. Os tratados internacionais, eles passam inicialmente por um processo de negociação, normalmente levado a cabo por aquele agente diplomático acreditado pelo estado de origem. Em termos práticos, o governo brasileiro acredita, ou seja, confere poderes e confiança a um determinado agente diplomático para que ele, no plano internacional, inicie as negociações que resultarão mais tarde na celebração do Tratado do Acordo Internacional. As expressões acordo, tratado e convenção costumam ser abordadas na doutrina e na jurisprudência como expressões sinônimas. Ao menos tratado e convenção normalmente são expressões trabalhadas como sinônimas. Celebrado o acordo no plano internacional com a assinatura do respectivo agente diplomático, vinculado ao Itamaraty, porque é o Ministério das Relações Exteriores que se ocupa dessa questão no plano internacional, ele então, o agente diplomático, o Itamaraty expede uma comunicação formal ao presidente da República, aduzindo o teor das discussões e apresentando as justificativas formais pelas quais entende que vale a pena que o Estado brasileiro assuma no plano internacional um compromisso desse porte, dessa natureza. Aqui é importante, eu trouxe para vocês, deixa eu voltar aqui na tela, eu trouxe para vocês a questão relativa à competência prevista na Constituição Federal. Isso aqui é um tema importante porque nós precisamos nos perguntar quem é, no ordenamento jurídico brasileiro, ou qual o órgão, qual a entidade, pode celebrar acordos, tratados, compromissos internacionais. Somente a União pode fazê-lo. Estados membros, Distrito Federal e municípios não têm competência constitucionalmente definida para representar no plano internacional o Estado brasileiro. Somente a União pode fazê-lo. Já um Estado da Federação não pode celebrar um acordo internacional? Pode, se tiver conteúdo econômico, né? Por exemplo, um financiamento, por exemplo, a obtenção de um determinado recurso junto ao Banco Mundial, alguma agência de fomento internacional, é perfeitamente possível. Mas observe que, neste caso, a celebração do acordo, que tem natureza estritamente patrimonial, obrigará aquele Estado membro da Federação, não vai obrigar o Estado brasileiro como um todo. Só quem vai poder fazer isso, claro, é a União, o governo federal, o governo brasileiro, aqui através da sua representação de Estado, que é simbolizada aí pela figura do presidente da República. Lembrando que quando o Estado membro celebra algum acordo que traz algum compromisso de natureza econômica com repercussão patrimonial, essa matéria precisa ser submetida à apreciação do Senado, que exerce um controle dessa atuação. A Constituição Federal não deixa dúvida. Quem representa o Estado brasileiro no plano internacional é a União, está lá no artigo 21, inciso 1º, compete a ela, competência exclusiva, manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. E quem na União representa o poder, que é o chefe de governo e é o chefe de Estado. No plano internacional, ele atua como chefe de Estado. É o presidente da República. Como, evidentemente, ele não pode estar em todos os lugares, ele não pode ocupar todos os espaços de representação, ele acredita, ele confere poderes aos seus respectivos agentes diplomáticos, que no Brasil são agentes de carreira, concursados, pelo Instituto Rio Branco, e que na prática acabam fazendo no plano internacional, às vezes de cônsules, que representam as atividades de direito internacional privado,
e também, às vezes, as funções típicas de diplomata, que são as funções propriamente públicas, de relação e tratativas no plano internacional, na representação do Estado brasileiro. Então é essa a configuração que nós temos. Retornando aqui à tela anterior, quando o Itamaraty emite aquela notificação, o presidente da República se depara com a seguinte questão. Celebrado no plano internacional, tratado internacional, assinado, pelo agente diplomático, o presidente da República pode não concordar com as razões expostas e não levar adiante essas negociações. É um ato privativo de sua competência dentro de um exercício de uma certa discricionariedade aí. Eu diria que mais do que administrativa, uma discricionariedade política. Se ele, entretanto, entende pela necessidade, pela viabilidade da celebração do acordo internacional, porque representa um avanço interessante para o país, ele emite uma comunicação ao Congresso Nacional e solicita a aprovação para que ele, então, seja incorporado ao ordenamento jurídico nacional. Quando isso é feito, ele emite um comunicado e deflagra no Congresso Nacional o processo legislativo de aprovação. É um processo de aprovação similar ao processo legislativo de uma lei ordinária, para que o tratado internacional seja incorporado em nosso ordenamento. Começa sua tramitação pela Câmara, segue para o Senado, após o que, aprovado em ambas as casas, retorna para o presidente da República para que ele delibere finalmente sobre a incorporação. Aqui nós temos algumas questões a serem abordadas. A primeira, qual é o quórum de aprovação necessário para que o tratado internacional possa ser incorporado no nosso ordenamento pelo presidente da República? O Congresso Nacional realiza a aprovação por meio da maioria simples, presente a maioria absoluta de seus respectivos membros. Esta é a regra. Precisa da maioria simples, presente a maioria absoluta de seus respectivos membros. O artigo 49 não deixa dúvida quanto à competência do Congresso Nacional para tratar dessa matéria. É ele que resolve definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que tragam compromissos gravosos ou acarretem algum tipo de compromisso ao patrimônio nacional. Então, lá é feito um processo de aprovação similar ao processo legislativo de uma lei ordinária. Precisa, em cada uma das casas do Congresso Nacional, da aprovação pela maioria simples, presente a maioria absoluta dos membros naquele respectivo dia. Atenção! Isso para aprovação dos tratados internacionais em geral, porque o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, admite a possibilidade que os tratados internacionais em matéria de direitos humanos sejam incorporados no nosso ordenamento jurídico brasileiro como emendas à Constituição. Para isso, para que esse tratado assuma o status, a forma e o conteúdo de norma constitucional, para que ele seja, portanto, formal e materialmente constitucional, ele precisa passar pelo mesmo processo de alteração, mesmo processo legislativo que é exigido pelo artigo 60 da Constituição para a criação das emendas à Constituição. É o mesmo processo legislativo. Então, nós precisamos de votação em 2 turnos em cada uma das casas do Congresso Nacional, com a obtenção do quórum da votação favorável mínima de 3/5 dos respectivos membros. Então, olha o que eu estou dizendo. Quando o presidente emite o pedido de aprovação do Tratado Internacional ao Congresso, esse pedido começa a tramitar pela Câmara, depois pelo Senado. Passará por um processo legislativo em regra similar ao das leis ordinárias, a menos que esse tratado seja de direitos humanos e, na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, esse tratado internacional acabe por assumir a forma de uma emenda à Constituição. Aí, neste caso, precisa da aprovação de 3/5 dos respectivos membros, em 2 turnos de votação, em cada uma das casas do Congresso Nacional.
Se o tratado for rejeitado, não será celebrado, porque a palavra do Congresso aqui é definitiva no sentido negativo. Se o Congresso aprovar a celebração do tratado internacional, não quer dizer que o presidente da República esteja obrigado a celebrá-lo. Ainda haverá aqui um juízo político do presidente da República quanto à viabilidade do tratado internacional. Se o presidente decidir celebrá-lo, a gente entra aqui na última fase, que é a fase de incorporação ou ratificação do tratado internacional. Jean, em todas essas fases, negociação, assinatura, aprovação e incorporação, em qual é dessas fases, em qual momento precisamente o tratado internacional ingressa no ordenamento jurídico, pode ser considerado válido e aplicável em nosso ordenamento? Nós vamos dizer assim, o tratado internacional será considerado incorporado internamente, vigente no plano interno, a partir do momento em que o presidente da República, após a aprovação do Congresso, ratificando a assinatura celebrada pelo agente acreditado, emite, expede, promulga um decreto incorporando no ordenamento jurídico brasileiro o tratado internacional, e é a partir exatamente desta data que esse tratado internacional estará em vigor em nosso ordenamento jurídico. Perfeito? Já aí no plano internacional, quando é que esse tratado entra em vigor? Bom, aqui é interessante, porque no plano internacional, sobretudo nos tratados multilaterais, e normalmente os tratados internacionais são multilaterais, são poucos os tratados bilaterais que nós temos, vai depender da própria negociação contida no tratado. É comum, por exemplo, que depois da celebração, os estados signatários se comprometam a depositar o tratado internacional, ou seja, o seu instrumento, a sua assinatura, em um determinado órgão, que pode ser uma instituição ou então um terceiro estado independente, e aí se estabeleça que após uma determinada quantidade de assinaturas, esse tratado passará a ter vigor, vigência internacional. Então, resumindo, do ponto de vista interno, ele entra em vigor no nosso ordenamento jurídico, tão logo o presidente promulgue o decreto de incorporação do tratado internacional aqui no nosso ordenamento jurídico. No plano internacional, depende do próprio conteúdo do tratado internacional. Então, estabelecida a competência, visto, portanto, quem é que pode incorporar no nosso ordenamento jurídico o tratado internacional, isso me faz chegar ao seguinte esquema quanto à posição jurídica dos tratados internacionais no nosso ordenamento. De certa forma, isso já foi adiantado, mas aqui eu queria trazer para vocês algo muito importante. Na doutrina brasileira, sobretudo entre os internacionalistas, aqui a Flávia Piovesan é uma entusiasta dessa matéria, Flávia Piovesan, que é procuradora de Estado em São Paulo, que é uma grande internacionalista, estabelece, por exemplo, a doutrina que há a possibilidade de teorias, são várias as teorias que posicionam os tratados internacionais em relação ao ordenamento jurídico interno. Para alguns, como é o caso da Flávia Piovesan, as normas de direitos humanos elas têm conteúdo supraconstitucional, acima da Constituição. Para outros, para uma outra corrente, nós teríamos os tratados internacionais, ao menos os de direitos humanos, no mesmo status das normas constitucionais. Já para outros, nós teríamos um status de lei ordinária e para outros ainda o status apenas de norma supralegal. Supralegal acima da lei e infraconstitucional, isto é, abaixo da Constituição. O ordenamento jurídico brasileiro, ele não deixa isso muito claro. Isso foi uma construção jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal ao longo do tempo que acabou, de certa forma, assumindo uma dimensão muito importante nesse processo. Qual era a situação que nós tínhamos? O ordenamento jurídico brasileiro, ele, como eu disse, não estabeleceu expressamente a situação, a posição, a jurídica dos tratados internacionais. O que era que nós tínhamos no Brasil? Nós tínhamos uma situação bastante peculiar prevista no artigo 652 do Código Civil Brasileiro.
Deixa eu ver se eu coloco aqui na tela para vocês. Aqui, pronto, artigo 652. Ele diz assim: seja o depósito voluntário necessário, o depositário que não restituir quando exigido será compelido a fazê-lo mediante prisão não excedente a 1 ano e a ressarcir os prejuízos. Nós tínhamos aqui expressamente a previsão, a figura da previsão do chamado depositário infiel. Se eu botar aqui na tela para vocês a Constituição Federal, essa previsão ainda está na Constituição. Se eu colocar aqui depositário, ó, depositário, você tem aqui no artigo 5º, inciso 67, não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de prestação de obrigação alimentícia, que é o devedor de alimentos, e a do depositário infiel. Então, nós temos no ordenamento jurídico brasileiro expressamente a previsão da prisão do depositário infiel. Essa é uma previsão que é expressa, existe essa previsão no nosso ordenamento jurídico brasileiro, ok? O que acontece? Deixa eu trazer aqui para vocês. O que acontece? Essa previsão do depositário infiel estava na Constituição, está no Código Civil e em outras leis esparsas que prevêem as várias hipóteses de depósito e, consequentemente, da própria possibilidade de prisão, e o Supremo Tribunal Federal chegou a emitir uma súmula, salvo engano de número 651, em que se estabelecia expressamente a possibilidade de prisão do depositário infiel. Você encontrava essa previsão tanto na legislação relativa, era a súmula 615, tanto na legislação civilista quanto na legislação empresarial, e era comum a aplicação dessa prisão também na Justiça do Trabalho. Eu trabalhei algum tempo na Justiça do Trabalho e nós tínhamos ali a possibilidade também de prisão do depositário infiel. Como era que funcionava? O empregador estava devendo o empregado, não pagava, o juiz nomeava ele depositário de determinado bem, móvel ou imóvel. Se ele não pagasse a dívida trabalhista, ele poderia ter o risco de ser preso. Esse era um instrumento de coercibilidade muito forte na Justiça do Trabalho. O que foi que aconteceu? Diversas ações judiciais começaram a questionar, discutir a possibilidade e validade dessas normas que previam no ordenamento jurídico brasileiro a possibilidade de prisão do depositário infiel ao fundamento de que a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, previa a possibilidade de prisão, mas apenas para o devedor de pensão alimentícia e não para o depositário infiel. Essa questão chega ao Supremo Tribunal Federal, ela finalmente é discutida e trabalhada no Supremo Tribunal Federal, no RE 349-703, e como foi que a questão ali ficou pacificada. Restou estabelecido o seguinte, olha, os tratados internacionais que tratem de direitos humanos, que tenham como conteúdo a proteção, tutela, regulação de direitos humanos, e quando esses tratados não tiverem sido aprovados no formato das emendas à Constituição, conforme estabelece o artigo 5º, parágrafo 3º, esses tratados estarão abaixo da Constituição, portanto, serão tratados de conteúdo infraconstitucional, mas estarão acima da legislação interna, serão, portanto, supralegais. Então, os tratados internacionais de direitos humanos estão abaixo da Constituição e acima das leis, se eles não tiverem sido aprovados com a forma de uma determinada emenda. É exatamente o caso do Pacto de São José da Costa Rica. Então, qual foi a situação prática que nós tivemos? Jean, é possível a prisão do depositário infiel no Brasil? Não. Por que não? Não tem previsão constitucional? Tem previsão. Está lá no artigo 5º, inciso 67, acabamos de ver. Jean, mas não existe o Pacto de São José da Costa Rica, mas o pacto está abaixo da lei, ele não pode alterar a Constituição. Jean, um pacto internacional, um tratado internacional não pode alterar a Constituição? Pode, se ele tivesse sido aprovado no formato de uma emenda.
Mas a Convenção Interamericana de Direitos Humanos ela entrou em vigor no nosso ordenamento antes, inclusive, da Emenda 45, que permitiu que os tratados internacionais assumissem a forma de uma emenda à Constituição. Então, não é possível no nosso ordenamento que a Convenção Interamericana de Direitos Humanos altere a Constituição de 88. De modo que nós temos a Constituição prevendo que é possível a prisão do depositário e a Convenção Interamericana que não admite essa possibilidade, apenas a do devedor de pensão alimentícia. Jean, a Constituição diz que pode. O tratado diz que não pode. Com quem eu fico? Sem dúvida, do ponto de vista hierárquico, prevalece a Constituição. Ocorre que para eu aplicar a Constituição no nosso país, eu preciso, neste caso, definir o que é depositário infiel. Eu só posso prender alguém por depósito não cumprido, eu só posso prender alguém porque assumiu a condição de depositário infiel se eu tiver uma lei definindo o que é depósito. O que é o contrato de depósito, o que é a condição de depósito. Porque o depósito, bem vistas as coisas, ele pode ser definido legalmente, judicialmente ou por ato negocial. E aí, já não tem? Tem. Tem diversas previsões no nosso ordenamento, tanto na legislação empresarial quanto na legislação de direito civil. Eu mencionei para vocês o artigo 652, prevendo a possibilidade de prisão do depositário infiel. E por que o depositário infiel não vai preso? Porque, neste caso, pessoal, toda a legislação existente em nosso ordenamento jurídico que regulamenta a prisão do depositário infiel, toda essa legislação teve a sua eficácia, a sua aplicabilidade suspensa no exato instante em que entrou em vigor no nosso ordenamento jurídico o Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que, embora esteja abaixo da Constituição, está acima da lei, tem, portanto, status, me ajudem, supralegal, está acima, além da lei. Então, esse tratado, essa convenção internacional, não revoga a legislação interna, mas suspende a sua aplicabilidade naquilo que lhe for contrário. Perfeito? É por isso que não ocorre no Brasil a possibilidade da prisão do depositário infiel e é por isso que o Supremo cancelou a súmula 615 e em seu lugar editou a súmula vinculante número 25, proibindo a prisão do depositário infiel. Então, qual é o status dos tratados internacionais? Nós temos a possibilidade que eles tenham status de supralegalidade. Eu trouxe aqui para vocês exatamente esse precedente, em que os tratados internacionais tratam de direitos humanos, mas não foram aprovados no formato de uma emenda. Eles podem assumir a forma de uma emenda à Constituição, desde que tenham sido aprovados de acordo com o artigo 5º, parágrafo 3º. Tem algum exemplo, Jean? São 4 os exemplos. Nós temos hoje 4 tratados internacionais de direitos humanos que têm status de emenda à Constituição. O decreto 6949, que trata da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e o seu protocolo facultativo, são 2. Decreto 9522, que trata do Tratado de Marrakech. E agora, mais recentemente, a Convenção Interamericana contra Racismo e Discriminação em Formas Correlatas de Intolerância. São, portanto, 4 tratados internacionais incorporados em nosso ordenamento com status de emenda à Constituição. Jean, um tratado dessa natureza pode alterar a Constituição? Pode. Não pode atingir, alcançar, ferir cláusulas pétreas. Isso não. Até pode alterar cláusulas pétreas para ampliar o campo de proteção, não para reduzi-lo. Se o tratado tem status de norma constitucional, ele é formal e materialmente constitucional. Se ele tem status supralegal, ele está abaixo da Constituição e acima da lei. Afastado, aqui pode ser um tratado, pode ser não, tem que ser um tratado de direitos humanos, que seja aprovado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º. Se o tratado é supralegal, ele é de direitos humanos. Só tem tratado supralegal se for de direitos humanos, mas ele não teve quórum de aprovação especial, como foi o das emendas, como é o das emendas.
Fora destas duas hipóteses, ou seja, se o tratado não é de direitos humanos, ele terá o status de uma lei ordinária. Nós temos algumas especificidades aqui no direito processual civil, porque o artigo 13 do CPC estabelece: a jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras, ressalvadas as disposições específicas previstas em tratados, convenções, acordos internacionais que o Brasil seja parte. Dá a impressão, pela previsão do artigo 13, que os tratados internacionais em matéria de processo civil terão precedência. Mas a jurisprudência e a doutrina caminham hoje para dizer que essa precedência não está no plano da hierarquia, mas da especialidade, que é atraída pela convenção específica entre as partes, nesse caso, entre os estados soberanos. Ok? Questão também interessante havia em relação ao direito tributário, porque essa questão ainda não está de todo solucionada, mas eu trouxe aqui para vocês um recente julgado, 460.320 Paraná, que ficou empatado, um recurso extraordinário. E nesse recurso extraordinário, 5 ministros entenderam que não havia aqui propriamente uma hierarquia superior dos tratados internacionais, mas que também a questão se resolvia no plano da especialidade. Tá? Então fica aí essa questão bastante interessante e pontuada. Isso tudo é pano de fundo para que a gente resolva. Cabe reparação civil por danos morais e materiais porque houve o extravio da bagagem? Perfeitamente possível, mas aqui nós temos duas especificidades. Em relação ao dano moral, Jean, cabe? Cabe, não tem nenhum problema. Entretanto, em relação ao dano moral, nós temos duas previsões interessantes. A do CDC, Código de Defesa do Consumidor, que prevê a possibilidade de ampla reparação, integral reparação por dano material e moral. E nós temos o Pacto de Varsóvia. E o Pacto de Varsóvia limita a indenização por danos materiais entre os países signatários. Brasil e Itália são signatários do Pacto de Varsóvia. Já neste caso, se aplica o CDC ou se aplica o Pacto de Varsóvia? Existe um princípio no direito internacional que diz assim: direito internacional dos direitos humanos, nós devemos aplicar a norma que melhor protege e tutele os direitos da parte mais vulnerável da relação. Se a gente fosse por essa perspectiva, não tem a menor dúvida de que o CDC tem precedência, prevalência de especialização e de hierarquia, na minha avaliação, considerando esse princípio, sobre o Pacto de Varsóvia. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal adotou, neste caso, a prevalência do Pacto de Varsóvia e não foi bem pelo critério da hierarquia, mas pelo da especialização. É que quando se trata de extravio de bagagem, transporte aéreo internacional, nós temos uma previsão expressa no artigo 178 da Constituição que dispõe que, neste caso, as normas e os tratados internacionais limitadores das responsabilidades dos passageiros das companhias aéreas devem ser observados de acordo com o estabelecido em tratado internacional. Então, nesse RE paradigmático, o Supremo entendeu que, para extravio de bagagem, o pleito de reparação por danos materiais não é ilimitado. Ele está definido, tabelado, no que estabelece o Pacto de Varsóvia, que é um valor baixo, salvo engano, em torno aí de uns 5 a 6 mil reais. Ok? Observe que isso é em relação ao dano material, porque em relação ao dano moral, não há qualquer óbice. O STJ julgou agora em 2020 que não se submete ao Pacto de Varsóvia o pleito de indenização por dano moral. Aqui nem a Pacto de Varsóvia, que era a Convenção de Montreal, prevalendo neste caso as normas preceituadas aí pelo Código de Defesa do Consumidor. Então aqui a gente resolve esse primeiro item, a primeira questão. E o segundo, suponha que em sua defesa a empresa de telefonia justifique não ser possível a devolução do valor pago ou entrega do novo aparelho, porque a lei italiana expressamente revoga o reembolso. Seria possível, neste caso, o controle de constitucionalidade da norma estrangeira em face da Constituição italiana? Olha que interessante. Em tese, pessoal, seria possível, né? Nós temos na doutrina quem advoga essa possibilidade, e aqui eu referencio o ministro Luiz Roberto Barroso, para quem
é possível exercer controle de constitucionalidade difuso da lei estrangeira em face da Constituição do país de origem desta lei. Para outros doutrinadores, isso ainda está em aberto, né? Isso ainda é uma discussão ampla. Para outros doutrinadores, não seria possível. O trabalho do magistrado brasileiro seria verificar tão somente se aquela lei vale, se ela existe no ordenamento jurídico local, e, além disso, se esta lei ofende a ordem pública brasileira. A ordem pública é um conceito amplo no direito internacional para dizer os valores que aqui nós adotamos do ponto de vista jurídico, né? Contraditório, ampla defesa, proteção do consumidor, da parte vulnerável, isonomia, etc., legalidade, etc., etc. Então, observada a ordem pública, não violada a ordem pública, estando vigente no país de origem, não seria possível ao nosso Estado negar a vigência esta lei proveniente de um Estado estrangeiro, mas essa questão está em aberto. Nós não temos aqui uma solução definitiva. Perfeito? Então, esse é o primeiro caso da trilha 4. E nós vamos então agora para o nosso segundo caso. Deixa eu colocar aqui para vocês na tela para que a gente possa avançar. Caso 2, ok? Muito bem, vamos iniciar então o caso prático número 2, conforme está aqui na tela. É um caso de solução mais fácil, né? Sobretudo a partir daquilo que a gente já viu no primeiro caso. Então diz assim: em atuação ordinária, numa das varas cíveis da capital, você recebe processo concluso. Não ficou boa nenhuma proposta. Deixa eu tentar melhorar isso aqui. Ixi, piorou. Vamos ver se assim fica melhor. Deixa uma telinha pequenininha aqui. Pronto. Em uma atuação ordinária, numa das varas cíveis da capital, você recebe processo concluso para a sentença na qual se discutia, no qual se discutia a ação de interdição promovida em 2015. A parte realegou, em sede preliminar, não existir mais no ordenamento jurídico brasileiro um instrumento processual utilizado. Alegou ainda que, mesmo com a entrada em vigor do novo CPC, durante o curso do processo não será possível sua aplicação aos processos em curso. Seu assessor, porém recém-formado da UEMA, solicitou a agenda para discutir com você as seguintes questões para melhor fundamentação da sentença. Primeiro, qual o status dos tratados internacionais de direitos dos não saiu nada, né? Qual o status dos tratados internacionais no ordenamento jurídico brasileiro? A resposta aqui é tranquila, é fácil, nós já abordamos na primeira parte desta trilha toda essa resposta, então é bastante tranquilo. Existe algum tratado com força de emenda à Constituição? Também ficou muito fácil, são quatro os tratados internacionais com força de emenda. Nós já comentamos em relação a isso. Existe ainda ação de interdição no ordenamento jurídico brasileiro? Esse é um tema muito interessante, pessoal, porque eu quando estudei, né, quando passei pela graduação, nós tínhamos a perspectiva de que a pessoa com deficiência ela era uma pessoa incapaz. Dizia-se que a enfermidade mental, a deficiência mental em qualquer que fosse o seu grau, via de regra, gerava a incapacidade, normalmente absoluta, da pessoa para o exercício dos atos da vida civil. E isso era um processo de violência muito grande, né? O direito é muito dogmático, muito pouco espaço há para questionamento, para reflexões, e muitos de nós, aqui eu me incluo, assimilaram historicamente a perspectiva de que a pessoa com deficiência era incapaz, o que era um processo de violência absurdo, brutal. Se a pessoa é capaz ou incapaz, essa não é uma definição externa, é ela, a pessoa que tem a deficiência, que deve manifestar em que sentido ela apresenta algum tipo de limitação ou dificuldade para exprimir a sua vontade, ou mesmo para expressar, para exercer algum específico ato da vida civil. De modo que naquela época, essa concepção generalizante de que a deficiência gerava incapacidade permitiu o ajuizamento da chamada ação de interdição, e o curador passava a ser uma espécie de tutor de todas as dimensões da sua existência, de sua vida. É claro que isso foi esse universo, essa atmosfera, ela foi conivente
ela foi silente, de certa forma compactuava, permitia, melhor dizendo, a prática de violências em expressões as mais diversas. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, como expressão da entrada em vigor no ordenamento jurídico brasileiro, com status de emenda à Constituição, formal e materialmente constitucional, da Convenção de Nova York sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, revolucionou essa concepção. Por quê? Com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, como expressão desse tratado internacional, se revogou no Código Civil todas as previsões que relacionavam incapacidade à deficiência, de modo que a pessoa com deficiência ela é plenamente capaz. Ela pode se revelar relativamente incapaz quando ela não puder exprimir sua vontade por causa qualquer que seja, uma enfermidade transitória, uma deficiência, um estado de coma, alguma limitação de qualquer natureza que a impeça de exercer um específico ato da vida civil. E qual é o detalhe, qual é o aspecto interessante? É que o Estatuto da Pessoa com Deficiência entrou em vigor em nosso ordenamento jurídico, entrou em vigor não, foi promulgado, foi criado em nosso ordenamento em julho de 2015, com a previsão de vacatio legis para que ele entrasse em vigor em janeiro de 2015. Só que o que acontece? O Estatuto da Pessoa com Deficiência estava antenado, articulado estava com uma linguagem congruente com o Tratado Internacional, Convenção de Nova York sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, mas o Congresso não se ateve para o fato de que já tinha sido promulgado naquele período em que foi criado o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Código de Processo Civil de 2015, que tinha um ano de vacatio legis, só entraria em vigor no ano subsequente. Então, entre a entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, em janeiro de 2016, e a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, alguns meses depois, vigoraram as disposições do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que, entre outras questões, extinguia a ação de interdição e previa apenas uma curatela a ser ajuizada pela própria pessoa com deficiência, para que ela pudesse, com o apoio de um assistente, exercer alguns atos específicos da vida civil. Só que o Código de Processo Civil ele não estava congruente, ele não tinha sincronia com as disposições do Estatuto da Pessoa com Deficiência e nem tampouco da Convenção de Nova York sobre essa matéria. O resultado é que ele resgatava e regulamentava os institutos característicos típicos do Código Civil que previa a pessoa com deficiência como incapaz, inclusive a ação de interdição. E aí, por uma situação bastante peculiar e típica, característica do direito brasileiro, a ação de interdição deixa de existir com a entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, em janeiro de 2016, e alguns meses depois, quando finalmente entra em vigor o novo Código de Processo Civil, o Estatuto, a ação de interdição, ela volta a existir em nosso ordenamento. Apesar de modo que hoje eu não tenho dúvida de que ainda existe ação de interdição. Essa semana mesmo eu ajuizei ações de interdição na Defensoria Pública na minha atuação como defensor. Entretanto, não será mais possível se tratar, se abordar, se utilizar a ação de interdição no formato como ela foi prevista no Código de 2002. Nem no de 16, muito menos no 16 e nem no de 2002. Por que não, Jean? Porque a ação de interdição agora ela estará restrita à dimensão estritamente patrimonial ou negocial da vida da pessoa com deficiência. Ela não vai nunca. E no meu caso, eu tive uma pessoa que estava com um estado muito grave de sequelas neurológicas em razão do AVC, e no outro era uma pessoa com doença congênita. Em ambos os casos, a ação de interdição servirá para que o curador possa exercer os atos da vida civil de natureza negocial, ir ao banco, poder sacar o dinheiro, administrar esse dinheiro
esse recurso para que essa pessoa possa ter remédio, ter alimentos, etc. Mas ela não vai alcançar as dimensões existenciais da pessoa com deficiência. Seus direitos reprodutivos, seus direitos afetivos, o direito sobre o seu próprio corpo, a forma como a pessoa quer vestir, pensar, etc. É claro que existem limitações muito graves que praticamente impedem que a pessoa possa exercer, inclusive, esse controle, né, sobre, por exemplo, a roupa que vai vestir. Mas, via de regra, a deficiência não subtrai da pessoa esses direitos, essa condição. Perfeito? Então, aqui com isso a gente responde. A letra C, ainda existe ação de interdição, mas com essa configuração com que eu lhes apresentei. A dimensão que fica restringida por ela é apenas a de natureza negocial ou patrimonial. Seria possível, no caso narrado, que se procedesse ao controle de convencionalidade? Seria uma matéria muito interessante essa aqui. Como eu costumo sustentar, o principal doutrinador defensor dessa tese no Brasil é o Valério Mazzoldi, até mostrei para vocês o livro dele, que sustenta que o Tratado Internacional, mesmo quando seja de direitos humanos aprovado no formato de uma emenda, ele pode servir de norma parâmetro para um controle de convencionalidade. Na minha avaliação, eu não sou um pesquisador sobre esse tema, não sou especialista nessa matéria, então aqui a minha posição é com todas as ressalvas do mundo, mas me parece que nesta hipótese, sendo o Tratado Internacional de Direitos Humanos formal e materialmente constitucional, me parece que ele constitui norma parâmetro para controle de constitucionalidade e não de convencionalidade. E nesse aspecto me parece até mais estrategicamente mais interessante, porque em sendo assim, sendo um controle de constitucionalidade, existem instrumentos em maior quantidade à disposição dos interessados, tanto pela via difusa quanto concentrada, para que seja deflagrado esse controle. Não nos esqueçamos de que no controle de convencionalidade, somente é possível o formato de controle difuso, e aqui não existem ações abstratas específicas para deflagrá-lo. Perfeito? Então essa aqui é a nossa trilha 4, espero que tenham gostado, aproveitem as nossas trilhas e, claro, leiam o material que eu vou deixar no link da descrição do vídeo, que vai sedimentar, vai arrematar esse conteúdo. Nos siga nas nossas redes sociais. Hoje é um dia muito feliz, eu estou lançando um livro, Domingos e Suas Crônicas, que é um livro de crônica, e espero que todos gostem, possam ler, enfim, tá bom? Um abraço a todos. Hoje é dia 10 de junho, depois de amanhã é dia dos namorados, então dei um presente, um livro, Domingos e Suas Crônicas, para seu namorado, para sua namorada, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.